Bom, Eliana, primeiro, acho que em nome nosso, da diretoria e das pessoas que estão aqui, eu queria dizer da importância da ouvidoria fazer o seu relato aqui, e acho que, na medida do possível, a gente manter isso como prática nas reuniões abertas, né? Eu tenho certeza que a disposição da instituição em conseguir, ao ouvir a sociedade, dar resposta, tanto às questões que são do dia a dia da agência, que eu sei que muito do que chega na ouvidoria se relaciona a pedidos de informações, a reclamações sobre a atividade operacional da agência, né? Mas eu acho que também essas questões que chegam à ouvidoria, que são temas que mobilizam a sociedade, representam sempre os desafios que ou estão colocados ou estão por vir, né? E nesse sentido é fundamental sempre que nós tenhamos essa possibilidade de ouvir, e além do que nós temos o tema da ouvidoria colocado já, acho que desde quando a agência foi criada, como um tema no contrato de gestão da Anvisa com o Ministério da Saúde, os prazos de resposta, o comprometimento com essas respostas e as soluções das demandas dos cidadãos, né? Nós temos agora o grande desafio que é articular o trabalho da ouvidoria com o sistema de informação ao cidadão que foi criado aqui na Anvisa em decorrência da lei do acesso à informação, né? E sei que vocês já estão trabalhando muito para isso, muito empenhados nisso também. Eu acho que cabe aqui o pedido de que esse sistema, que a informação informe seja mantido como praxe na pauta, e o agradecimento à equipe da ouvidoria, a você na condução, ao trabalho que está sendo feito. Tá? Jaime? De fato, Eliana, Barbano, Agenor, é importantíssimo esse tipo de informações que a ouvidoria já vinha trazendo para a gente periodicamente, não é? Mas eu acho que pela primeira vez isso é apresentado numa de call aberta, não é isso? Ao público. E logicamente que a qualidade, a representatividade desses dados dependem muito do uso que é feito do canal ouvidoria pela sociedade de uma forma geral, né? O ideal é que as demandas sociais, as críticas a respeito da Anvisa, os destaques de temas importantes que vão ser trazidos ou que já estão em pauta na Anvisa, cheguem por esses canais institucionais para que a gente possa ter esse tratamento numérico, estatístico, de representatividade, de porcentagens, etc., a respeito do que chega aqui na Anvisa de demandas da sociedade, e que quanto mais esses canais são utilizados, melhor são esses dados, melhor o panorama que a gente tem a respeito da visão que a sociedade, de uma forma geral, tem da Anvisa e dos temas que a sociedade, de uma forma geral, acham que são os temas mais relevantes que estão em pauta hoje na Anvisa aqui. Lá, por parte da diretoria de coordenação e articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem buscado estimular o uso desses canais, respondendo aos e-mails que chegam diretamente ao gabinete e que poderiam ter sido enviados por meio dos canais institucionais, dirigindo essas pessoas, esses interessados, aos canais institucionais. Porque somente via os canais institucionais é que você consegue ter um panorama de qual eficiência que a Anvisa está tendo nas respostas que precisa dar para a sociedade. Se isso fica pulverizado dentro dos gabinetes, e se imagina que via gabinetes vai se obter uma resposta mais rápida, uma resposta mais precisa, isso pode até ocorrer, eventualmente, não é? Mas o gabinete se torna um outro canal de comunicação com a Anvisa, e que muitas vezes pode trazer prejuízo ao direcionamento de demandas via os canais institucionais. Então, esse estímulo tem sido dado pelo gabinete através de respostas, inclusive padrão, a e-mails que têm sido recebidos lá, principalmente quando se trata de questões de processos específicos, né, que o mais natural, o mais saudável institucionalmente é que vá
via os canais institucionais de comunicação, e eu espero que esse tipo de direcionamento tenha surtido efeito para a ouvidoria, para os outros canais de comunicação institucionais da Anvisa também, e que a gente possa progressivamente, sucessivamente, ir ganhando eficiência nos times de resposta desses canais e nas qualidades das respostas, né? Porque muitas vezes a gente tem respostas dentro do prazo, 15 dias úteis, é isso? 15 dias úteis, mas às vezes essas respostas elas não agregam ao conhecimento que o interessado já tinha a respeito da situação do processo, a situação da demanda aqui. Então o foco na qualidade das respostas também é essencial tanto quanto o timing. Então, parabéns mais uma vez à ouvidoria. Estou alinhadíssimo com o Barbano nessa ideia de que esses informes sejam periodicamente trazidos para a Dicol Pública, porque são fundamentais para que a gente conheça, logicamente, mas para que a sociedade, de uma forma geral, conheça o trabalho da ouvidoria e da importância do trabalho que a ouvidoria tem para a gestão da Anvisa, feita pela diretoria colegiada, feita pelas gerências. Obrigado, Jaime. Eliana, o Agenor, por favor. Rapidinho, também concordando, fazendo coro com a fala do Barbano e do Jaime, eu só queria chamar a atenção para esse relatório, que ele tem uma outra função muito interessante, que é a seguinte: ele tem mostrado uma questão, que é uma questão que nós temos sentido aqui dentro, né? Quer dizer, que tem determinadas áreas, muitas vezes assim, morosidade da gerência. Eu até gostaria de discutir o termo, o que significa morosidade da gerência. Porque, na verdade, é o seguinte: a capacidade de resposta à demanda de determinadas áreas, a Anvisa não tem como enfrentar, não tem como atender. Tá certo? Então é o seguinte, eu acho que a gente tem e isso aqui para mim é importante, que reforça isso. Né? Que se a gente olhar aqui, onde está concentrada a maior parte das reclamações, onde a gente está lutando para trabalhar. Isso aí mostra para nós duas coisas, né? Que nós temos que continuar nesse processo de aperfeiçoamento de gestão, buscando alternativas, mas que temos que também tentar convencer o governo, o núcleo central que autoriza os concursos públicos, e que nós precisamos de reforço de pessoal. Que muitas vezes uma morosidade, por exemplo, na área de coordenação de autorização de funcionamento de empresas, ela não é motivada pelaquela burocracia que muitas vezes se dá. Ela é motivada muito menos pela incapacidade de resposta mesmo. Tá certo? Então esse relatório ele tem essa função também. E tem uma outra questão que eu acho que é importante que a gente ressalte, é que aos poucos a própria sociedade está tomando conhecimento e incorporando isso das responsabilidades que tem os níveis municipais e estaduais nas questões de vigilância sanitária. Tá certo? Quer dizer, anteriormente, tudo que acontecia em qualquer estabelecimento, em qualquer município do Brasil, vinha para a Anvisa. Hoje, isso já está diminuindo, mas ainda é um evento significativo. Então, considero que isso também é muito importante. E uma terceira questão, colegas diretores e pessoal que está aqui presente, que eu acho importante, é a gente ter um papel de conscientização interna do que significa as nossas respostas. A resposta pode até não agradar a quem está pedindo, mas ela é muito melhor do que deixar sem nenhuma resposta. Eu acho que isso é que é mais importante. Quer dizer, nós temos o compromisso de responder para o cidadão aquilo que eles estão nos pedindo. Só queria falar isso. E parabéns, Eliana, porque nós temos duas, nós temos Iliana e Eliana. Parabéns a Eliana pelo relatório. A Vera pediu e depois a gente passa para encerrar para a Eliana. Bom, não poderia deixar acho que de fazer algumas colocações pela importância que eu acho que é esse trabalho que a ouvidoria desenvolve aqui na Anvisa. E só para reforçar, acho que duas questões que foram colocadas, que o Jaime trouxe, que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante para cada vez melhorar e qualificar mais, que é a questão da institucionalização e do apoio aos canais de atendimentos, né? Da ouvidoria, a central de atendimento e agora o SIC, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, os exemplos que a Eliana trouxe, né, funchicória, a questão do uso de drogas, a questão do PPMA, quer dizer, é um espaço que você tem de escuta realmente da sociedade, né? Então, eu acho que parabenizar mesmo o trabalho da equipe e no sentido de que eu acho que é importante que a gente consiga cada vez mais, não só escutar mais,
e trabalhar para que essas demandas, que às vezes são de um indivíduo, elas possam se tornar uma conquista da sociedade como um todo, porque à medida que você tem condições de identificar uma falha e resolver essa falha, você está resolvendo o problema de muito mais pessoas do que especificamente essas. Mas então, mais era só isso, era parabenizar pelo trabalho de toda a equipe e acho que contem com todo o apoio da chefia de gabinete, do gabinete da presidência, que eu acho que o Disseu sempre tem colocado, a importância que é a gente valorizar e referendar cada vez mais o trabalho da ouvidoria. Obrigada. Eliana, e passamos depois para a pauta. Bom, eu só finalizando, eu também fico muito feliz com a atuação que a agência tem, a receptividade, como disse o Barbano colocou, desde a criação das agências federais brasileiras. A ouvidoria é um instrumento inovador para o Brasil. Hoje a gente sabe que há uma inversão, está acontecendo uma inversão para a tomada de decisão, né? A inversão hoje é a busca do que a cidadania entende e compreende do que o serviço está sendo prestado e do que ela quer. E se emparedando a diversas legislações atuais que estão sendo editadas, também nós temos a Lei Complementar 141, que exatamente traz não só a transparência, mas a visibilidade das ações para todo o sistema de saúde no Brasil. E a Anvisa, como parte integrante do SUS, não pode e deve estar sempre na frente também nessa atuação incisiva e proativa. Temos a Lei de Acesso, que todos já conhecem, que é uma determinação também no âmbito federal e de todas as áreas do poder institucionalizado no Brasil. E por isso também nós já começamos a receber manifestações e com fundamento na Lei de Acesso. As pessoas já estão conhecendo e querendo participar e já fundamentando a sua manifestação com base na legislação que foi editada agora no dia 11, em novembro de 2011. Então, portanto, eu agradeço à Anvisa, à diretoria colegiada, aos colegas da ouvidoria, porque realmente é um trabalho que precisa ser cada vez mais racionalizado e empoderado, né? As pessoas precisam entender que esse é um trabalho que não tem como se prescindir dele. Nós não podemos mais, ninguém, nem gestor público, fundamentalmente prescindir de um trabalho racional de participação na gestão. Obrigada, Barbano, pela deferência. Bom, antes de passar para o item 2.11, eu só aproveitar aqui e dar mais um informe. Foi publicado hoje no Diário Oficial o aviso de audiência pública número 1 de 2012, que vai ocorrer no dia 28 de junho, às 8h30, no auditório da Agência Nacional de Águas, no setor policial, área 5. É a audiência que foi aprovada pela diretoria colegiada, que tem como objetivo subsídio de informações adicionais à proposta de resolução que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas. É a revisão da RDC 44, no que trata da dispensação de medicamentos isentos de prescrição. Está marcado para o dia 28 de junho, às 8h30 da manhã, no auditório da Agência Nacional de Águas. O nosso estava no setor policial, área 5. Junho, agora, dia 28. Bom, passamos então aos itens, 2.11 e 2.12, que tem a equipe da GVIT, a doutora Letícia, vai nos fazer uma apresentação breve sobre essas proposições de atos normativos. Uma resolução de diretoria colegiada e uma instrução normativa, as duas dispondo sobre a instrução de uso no formato não impresso para produtos para a saúde. Letícia Seixas, gerente de dispositivos in vitro. É isso, né? Obrigada, doutor Barbano. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos presentes. Eu vou fazer uma breve explanação sobre o processo de construção dessa proposta de RDC e de instrução normativa e, se necessário, o Tiago fará uma apresentação já mais detalhada do normativo propriamente dito. Instruções de uso no formato não impresso. Essa é uma demanda antiga do setor regulado, já há mais de 3 anos nós vínhamos sendo cobrados
pela possibilidade de entregar para os usuários de produtos para a saúde instruções de uso em outro formato que não papel. E iniciamos esse trabalho com uma reunião que contou com a participação de representantes de serviços e laboratórios e hospitais, representando os usuários dos produtos para a saúde, e também com representantes das indústrias, dos fabricantes e dos importadores de produtos para a saúde. E após uma discussão e com base em normativos que já são utilizados pela comunidade europeia, pelos Estados Unidos e outros países, fizemos essa proposta. A possibilidade de entrega de instruções de uso em formato não impresso não prescinde da necessidade do fabricante ou do importador de entregar para o usuário o formato impresso quando ele assim considerar necessário. Um outro ponto importante dessa proposta é que ela não se aplica a produtos que são de uso de público label. Então, é uma possibilidade para usuários profissionais. Tá? E agora eu passo para o Tiago, para ele fazer a apresentação do normativo. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Rezende, eu sou especialista da GVIT. Eu vou estar falando um pouquinho aqui dessa proposta. Então, primeiramente a gente fez essa proposta, é uma instrução normativa estabelecendo regras para a disponibilização dessas instruções de uso no formato não impresso, formato eletrônico. Para que essa instrução normativa fosse possível, foi necessário também uma proposta de uma resolução alterando a resolução de produtos para diagnóstico in vitro, que é a RDC 206, que trazia alguns impedimentos para a realização dessa proposta. Então, primeiramente, a proposta de resolução da RDC 206, a gente trouxe aqui a definição de instrução de uso, que a gente não tinha essa definição em nenhuma norma. Então, a definição de instruções de uso ficou: são orientações fornecidas pelo fabricante ou detentor do registro ao usuário para a correta utilização do produto com eficácia e segurança. No item 3 da norma, a gente tinha impressos obrigatórios. Então, como essas instruções de uso não serão mais impressas, então a gente trocou por informações obrigatórias nos produtos para diagnóstico in vitro. E também no item 3.2 a gente acrescentou essa última frase, podendo estar no formato não impresso, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em legislação sanitária específica, que vai ser essa instrução normativa. Então, essa alteração da RDC 206, que é a primeira proposta, o primeiro item, ela foi apenas para possibilitar a publicação da instrução normativa. Então, o segundo ponto é a proposta de instrução normativa, estabelecendo regras para a disponibilização de instrução de uso no formato não impresso. Então, a proposta de instrução normativa ela é um pouco longa, então eu separei alguns pontos importantes aqui. Então, o primeiro ponto é a proibição dessa disponibilização para algumas classes de produtos. Tá? Então, para os equipamentos, aqueles serviços de os equipamentos utilizados no serviço de atenção domiciliar, eles também continua a obrigatoriedade da instrução de uso no formato impresso. Os produtos também de equipamentos de operação por leigos, da mesma maneira. Materiais de uso em saúde operados por público leigo também permanece no formato impresso. No caso de produtos para diagnóstico de uso in vitro, os produtos autoteste, que também são operados por público leigo, os produtos utilizados para teste laboratorial remoto e os padrões e calibradores, que têm uma variação lote a lote, então todos esses produtos permanecem a obrigatoriedade de instrução de uso no formato impresso. Essas instruções de uso, elas poderão ser fornecidas em CD, DVD, disponibilizadas na internet ou outro formato que contemple todas as exigências dessa resolução. Alguns requisitos. No artigo 4º, essas instruções de uso devem
devem conter na rotulagem externa uma correlação entre o produto fornecido e a correta versão das instruções de uso, para evitar que ocorra algum tipo de confusão por parte do usuário. O fornecedor deve indicar um serviço de atendimento ao consumidor em que as instruções no formato impressa possam ser solicitados. Então, no caso, algum laboratório, algum usuário não se adapte à utilização por meio eletrônico, ele pode solicitar essa instrução de uso impressa. O terceiro item, essa instrução ela tem que ficar disponível por todo o período que o produto estiver disponível no mercado. Então, aqui, principalmente para o caso de instrução de uso via internet, ela sempre tem que estar disponível. E tem que ter uma especificação dos recursos necessários para a utilização dessas instruções de uso. No caso, por exemplo, de um computador ou algum tipo de recurso dessa maneira. O artigo 5º, ele traz as especificações sobre o que deve conter essas instruções de uso. Então, as instruções de uso, ela não vai ter nenhum tipo de alteração com relação ao conteúdo. Então, para os produtos de diagnóstico in vitro, permanecem as exigências do item 3.2 da RDC 206 e para os produtos, materiais e equipamentos, permanecem as informações exigidas no anexo da RDC 185. Também devem conter nas instruções de uso identificação da versão, para que possa ser feita uma correlação com a embalagem do produto, e um alerta ao usuário para que ele verifique a correta versão dessas instruções de uso relacionando com o produto. E também nas instruções de uso meio eletrônico deve conter essa indicação de como obter as instruções de uso no formato impresso, sem um custo adicional. Para o fornecimento de instruções de uso pela internet, então, deve conter informação clara de como encontrar essas instruções de uso na internet, os requisitos básicos de segurança do endereço eletrônico que estariam disponíveis essas instruções de uso. Essas instruções de uso, elas devem ser no formato de leitura não editável, tá? Quando fornecido pela internet, um PDF, por exemplo, que é o mais comum para a gente. Deve ser um acesso gratuito, ou seja, essas instruções de uso, elas no formato eletrônico, não pode gerar nenhum tipo de custo adicional ao usuário. Tá? Então, é basicamente isso. Foi um resumo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito da proposta, nós estamos disponíveis para responder. Bom, eu abro então para a discussão e qualquer manifestação e dúvida por parte dos diretores. Jaime? É só uma dúvida. Eu vejo pelo relatório aqui que foi submetida a consulta pública, tem até uma descrição da quantidade de contribuições recebidas e posteriormente foi feita uma reunião de encerramento da consulta pública. Tá. No texto proposto, restou alguma divergência significativa que vocês gostariam de destacar a respeito de limitações para a possibilidade de utilização dessas informações não impressas, ou a respeito dos requisitos que foram criados, as condições que foram criadas para a possibilidade de utilização dessas informações não impressas? Restou algum tema de conflito ou de maior divergência? Não, Jaime. Na reunião que nós realizamos com os contribuintes da consulta pública, todos os temas foram esclarecidos e houve um consenso, não houve nenhum ponto que necessitou de maiores discussões. Das contribuições recebidas durante a consulta pública, o que vocês destacariam como as mais relevantes e que acarretaram possivelmente alguma alteração no texto? A gente teve algumas alterações, por exemplo, tinha uma definição que a gente utilizava, que era teste para beira de leito, por exemplo, e foi unanimidade nas contribuições para utilizar teste laboratorial remoto, que é um conceito que a gente não tinha aqui no Brasil e que a gente passou a adotar na consulta pública. Tiveram algumas questões com relação à nossa proibição para padrões e calibradores, mas isso foi esclarecido na reunião.
que ocorre que padrões e calibradores, os parâmetros eles variam lote a lote, então foi consenso também que manter a proibição de padrões e calibradores da utilização das instruções não impressas. Mas foi basicamente isso. Tiveram muitas alterações assim de escrita para melhor entendimento, mas não teve nada de crítico que foi alterado com as contribuições. Mais alguma manifestação? Agenor? Não? Bom, não havendo dúvidas, eu só queria salientar também o trabalho, sei todo o esforço e de quanto tempo que a área vem tentando consolidar essa regulamentação, que embora simples, deu um trabalho grande, né, Letícia? E aí colocar para deliberação dos diretores a proposta de RDC e de instrução normativa em conjunto. Jaime. De acordo. Genor. Então ficam aprovadas por unanimidade a resolução de diretoria colegiada e instrução normativa que dispõe sobre instruções de uso no formato não impresso para produtos para a saúde. Obrigado. Obrigada. Letícia, obrigado a vocês todos. Eu passo imediatamente para o item 2.13, retorna à pauta da diretoria a proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre critérios de indicação, inclusão e exclusão de medicamentos na lista de referência Norberto REC, GGMed. Jaime, esse texto que está aí é pós o parecer da Procuradoria, uma proposta da área técnica que a gente não concordou. Essa foi uma proposta final que nós discutimos antes de ontem na diretoria. Foi isso que eu não consegui te explicar. A gente voltou as coisas que tinham tirado da consulta pública, a gente recolocou. O Norberto vai explicar isso. Norberto. Bom dia a todos e a todas. Essa versão já é a versão... desculpe. É que está havendo um problema aí. Só um minutinho. Desculpa, que tinha duas versões no pendrive e foi copiada uma outra versão. Bom, senhores diretores e
presentes. Essa versão da resolução, ela foi submetida, é resultado da consulta pública, foi submetida à Procuradoria a partir da consolidação das recomendações que foram oriundas desse processo de debate público, e a partir daí as sugestões que a Procuradoria fez foram incorporadas na versão final que a área da GGMED, responsável por esse trabalho e que está aqui presente, elaborou. E a partir da proposta final da área técnica da GGMED, o diretor Dirceu Barbano entendeu como conveniente a incorporação de alguns itens a manutenção de alguns itens que foram originalmente para a consulta pública, que foi aprovada por essa diretoria. Bom, essa resolução, ela é de uma extrema importância para o processo de registro de medicamentos hoje no país, na medida em que cada vez mais nós temos ausência de medicamentos de referência, seja por uma estratégia de retirada ou substituição de produtos pelas empresas que detêm os medicamentos de referência no mercado brasileiro, seja pela impossibilidade de, nesses casos, indicar um outro medicamento de referência com uma base técnica bastante sólida e que dê sustentação jurídica à sua manutenção como referência para registro de medicamentos genéricos e medicamentos similares. Bom, um dado importante, eu não vou abordar todos os itens, né, é de que nessa resolução não estão passíveis de inclusão na lista de medicamentos de referência aqueles medicamentos que são registrados como fitoterápicos, como específicos, como dinamizados, como medicamentos biológicos, medicamentos de notificação simplificada, gases medicinais ou radiofármacos, dada a impossibilidade ou a dificuldade técnica ou as especificidades técnicas para a qualificação desses medicamentos, né? Bom, por gentileza, para o artigo 6º, né? Artigo 6º. Okay? Os que vocês tinham visto era mais ou menos esse, né? Bom, esse artigo é uma questão importante, ou seja, o processo de estruturação da lista de medicamentos de referência deve se dar de forma a facilitar tanto o seu processo de consulta quanto a aplicação desses critérios na avaliação dos medicamentos que são submetidos ao registro. E ficam estabelecidos preliminarmente os seguintes grupos que estarão como grupos que reúnem a maior parte dos medicamentos nesta lista de referência. Os de grupo A, que são aqueles medicamentos que contenham um único insumo farmacêutico ativo, né? Os medicamentos do grupo B, aqueles que contêm 2 ou mais insumos farmacêuticos ativos numa única forma farmacêutica. E o grupo C, aqueles medicamentos que contenham 2 ou mais insumos farmacêuticos ativos em diferentes formas farmacêuticas para uso concomitante ou uso sequencial. Alguns produtos nós temos no mercado que são com esta característica que difere um pouco dos anteriores, né? Nós podemos passar para o artigo 9º, né? O artigo 9º, que também foi debatido nessa diretoria colegiada na época da consulta pública, ou seja, e que trata de uma modificação importante que a diretoria discutiu em relação à disponibilização dos medicamentos para a realização dos testes, dos ensaios de bioequivalência e dos testes de equivalência farmacêutica. Ou seja, o artigo 9º especifica que a empresa detentora do registro do medicamento de referência e que são comercializados no país, mas que não estejam disponíveis no mercado farmacêutico, deverá ser objeto de disponibilização para as empresas interessadas em
peticionar registros de medicamentos genéricos ou medicamentos similares e que, por via de consequência, exigem a realização dos estudos de bioequivalência e biodisponibilidade e também dos ensaios de equivalência farmacêutica. E aí algumas características importantes. O primeiro parágrafo desse artigo diz que serão considerados medicamentos normalmente comercializados no país e não disponíveis no mercado farmacêutico varejista aqueles em situação regular na Anvisa e que não estejam em suspensão temporária de fabricação ou fabricados exclusivamente para utilização em hospitais e demais estabelecimentos de saúde ou para atender programas de governo. Esse esse parágrafo está colocado muito claramente porque ele tem uma referência direta, por exemplo, com medicamentos para o programa de STIs, para os programas específicos do Ministério da Saúde, e resguarda-se também as características daqueles produtos que são feitos apenas para exportação, né? E aí, certamente, o que destaca nesse artigo é o item, o parágrafo 3º, que diz claramente que a empresa responsável, detentora do registro do medicamento de referência, ela deve disponibilizar para as empresas interessadas, ou seja, colocar à disposição, obviamente a partir de pagamento por esses produtos, os medicamentos em quantidade suficiente para os testes e num período de 60 dias. E aí o parágrafo 4º refere o seguinte, que se porventura não houver estoques no território nacional desse produto, né, a Anvisa poderá ser notificada pela empresa requerente do produto para a realização dos ensaios e a Anvisa poderá determinar a autorização para que seja utilizado o medicamento de referência que está no exterior, desde que ele seja produzido no local de fabricação autorizado pela Anvisa e seja objeto do registro original na agência, que é o que acontece muito comumente, né? Os medicamentos de referência, em geral, uma boa parte deles são produzidos no exterior, em plantas no exterior, e são encaminhados para o Brasil para subsidiárias ou importadoras relacionadas aos produtores originais. Portanto, esse artigo resguarda a possibilidade que essa aquisição se dê no local de fabricação desse produto registrado. E houve o acréscimo do parágrafo 5º, de que, no caso de inviabilidade de acesso pelas empresas demandantes desses produtos para a realização dos testes, em função da alegação de inexistência de estoque nacional, mas também de estoque no cenário internacional, ou seja, na fonte do medicamento de referência, a empresa será notificada pela Anvisa e deverá apresentar uma justificativa para essa ausência e um cronograma para o cumprimento da disponibilização do medicamento de referência para o planejamento das ações referentes aos registros de medicamentos genéricos e medicamentos similares. Portanto, é uma sequência de ações que dependem do atendimento ou não dos requisitos iniciais. Bom, o próximo artigo importante que foi debatido na diretoria colegiada é o artigo 11. Né? E esse... Opa, passou. Foi muito rápido. O artigo 11 estabelece o seguinte, de que o medicamento que ingressa na lista de medicamentos de referência, ele se torna parâmetro de eficácia terapêutica, de segurança e de qualidade para o registro de outros medicamentos, portanto, dos medicamentos genéricos e dos medicamentos similares. Num parágrafo único, e foi colocado isso à discussão pública, na inexistência de um medicamento de referência, poderá ser incluído na lista de medicamento de referência um tipo distinto de produto, ou seja, primeiro, o medicamento genérico ou similar de ação sistêmica que tenha comprovada equivalência farmacêutica e bioequivalência ou biodisponibilidade relativa em relação a um medicamento referência anteriormente eleito, mas que deixou de ser comercializado. Deixou de ser comercializado. Esse era o texto que estava na consulta pública. Desde que atenda os critérios farmacocinéticos definidos nessa própria resolução, no seu artigo 17. Tá? Segunda hipótese, que também pode haver indicação de medicamento de referência, pode ser eleito referência o genérico ou similar que, embora isento da apresentação de provas de bioequivalência ou biodisponibilidade relativa,
tenha comprovado equivalência farmacêutica em relação ao medicamento de referência anteriormente eleito, mas que deixou de ser comercializado, desde que também atenda os critérios definidos nesta própria resolução, né? E o item 3 também poderá ser medicamento de referência no caso de, ou melhor, o medicamento cuja alteração de enquadramento para a categoria de medicamentos novos tenha sido aprovado nos termos da resolução da diretoria colegiada 134 de maio de 2013 e que dispõe sobre o enquadramento de medicamentos já registrados. Ou seja, poderá entrar na lista de referência um medicamento que sofreu uma alteração no seu enquadramento, né? Uma alteração no enquadramento a partir da apresentação de estudos de eficácia e de segurança. E ele pode vir a ser um medicamento considerado medicamento novo e, portanto, apto a estar na lista de referência, porquanto cumpriu com os requisitos para ser novo, todos os requisitos que estão dispostos no capítulo que trata dos requisitos gerais, né? 17 e 18, se não me engano. Ok? Item 4. Os medicamentos enquadrados como genéricos ou similares de uso tópico com ação local, já registrados na Anvisa, poderão ser também incluídos na lista de referência, desde que tenham comprovada equivalência farmacêutica em relação ao medicamento de referência anteriormente eleito, mas que deixou de ser comercializado, e tenham avaliação satisfatória do grau de semelhança, conforme o capítulo 7 dessa resolução, que é o capítulo que resume ou que reúne todos os critérios para comprovação de eficácia, né? E o artigo 12. O artigo 12 trata da possibilidade da existência de mais de um medicamento em condições de integrar a lista de medicamentos de referência. A Anvisa avaliará os seguintes aspectos em ordem sucessiva para sua inclusão. Primeiro, o histórico do produto no mercado brasileiro quanto às suas especificações de qualidade e notificações de farmacovigilância. Segundo, a anterioridade do registro mediante a verificação da data de aprovação do registro do produto na Anvisa. E terceiro, a anterioridade do protocolo de registro. E, obviamente, que para a análise desses quesitos, será observada a manifestação da unidade de farmacovigilância da Anvisa no que se refere à sua especificidade. E para avaliação do histórico do produto quanto às especificações de qualidade previstas no inciso 1 desse artigo, serão considerados eventos de apreensão, interdição ou recolhimento de lotes ou desvios de qualidade notificados conforme a resolução 55 de 2005. Ou seja, nós estamos dizendo claramente quais são os casos em que esse histórico será negativo para ou será considerado para o processo de desempate. E o artigo 13º apresenta os critérios para a exclusão dos medicamentos na lista daqueles medicamentos de referência. Ou seja, os critérios de exclusão estão relacionados com as características do próprio registro. Ou seja, um medicamento que tem o seu registro cancelado, um medicamento que tenha o seu registro objeto de caducidade, medicamentos que apresentam falhas relativas à segurança, eficácia e qualidade desse produto que determinaram a descontinuidade da sua manutenção no mercado. E medicamentos que comprovadamente tenham deixado de ser comercializados no mercado nacional. Tá? Esses são os requisitos básicos para a sua exclusão. No que se refere às falhas relativas à segurança, eficácia e à qualidade, é o cumprimento daqueles requisitos que o capítulo 7 estabelece como pré-condição para manutenção no grupo dos medicamentos de referência. Né? Bom, basicamente nesse artigo eram essas as questões mais importantes. Né? Sendo que, obviamente, o artigo 14 estabelece as condições nas quais o medicamento que foi excluído da lista de referência, em condições nas quais esse medicamento acaba se enquadrando. Ou seja, se ele deverá ou não apresentar provas comprovatórias de biodisponibilidade, de bioequivalência, biodisponibilidade relativa, de equivalência farmacêutica, etc., para sua manutenção no mercado, não mais como medicamento de referência, mas com reenquadramento.
ou como medicamento similar, ou como medicamento genérico, e aí a legislação própria de cada uma dessas categorias, né? Bom, e a outra questão importante, bom, o capítulo 7 que nós estamos passando, que inclui o artigo 16, 17 e 18, são aqueles artigos que tratam, e 19, das características técnicas para o enquadramento como medicamento de referência. Fundamentalmente são esses os requisitos formais. Nesse caso, não houve grande... o conjunto das contribuições foi um conjunto de contribuições que somou-se à proposta de consulta pública que a Anvisa apresentou à sociedade, né? Qual é o outro que a gente... Aqui tudo ok, né? Isso. E das disposições finais. O que é importante no caso das disposições finais, claro que fica garantida à Anvisa a sua ação discricionária de interferência, de alteração em relação à manutenção ou não de um determinado medicamento, se for observada uma falha em quaisquer desses requisitos, né? O artigo 22 estabelece que as solicitações de indicação de medicamentos de referência protocolizadas na Anvisa anteriormente à publicação dessa resolução serão analisadas após a complementação das informações exigidas para cumprimento do que aqui a gente está propondo dispor como regra sanitária para a inclusão nessa lista. A Anvisa, obviamente, dará publicidade à divulgação da relação dos medicamentos excluídos nessa lista, e os interessados na manutenção da posição como medicamento de referência terão um prazo de 60 dias após a publicação pela Anvisa da sua sugestão de exclusão para apresentar os seus argumentos, tendo em vista o seu interesse ou não de manutenção como medicamento de referência. Bom, basicamente são essas as questões fundamentais. O grande tema de debate nesta consulta pública girou em torno, não foi surpresa para nós todos, porque o mercado brasileiro e o conjunto da sociedade está muito atento à questão da qualidade e das questões referentes à garantia de segurança e eficácia dos medicamentos. O grande debate que houve no processo da consulta pública foi a sugestão que a Anvisa faz de obrigatoriedade das empresas detentoras de medicamentos de referência em disponibilizá-los para os interessados em registro de genéricos e similares respectivos, estabelecendo aqueles critérios que foram pautados naqueles parágrafos de 1 a 5, incluindo aí o estabelecimento de um cronograma na hipótese de desabastecimento ou de ausência de estoque aqui ou no cenário internacional. Eram essas as... Norberto, eu tenho só... Primeiro, assim, eu acho que esse processo, ele cumpriu bem o objetivo de fazer essa consulta, propor a alteração nos critérios de definição dos medicamentos de referência, buscando, de um lado, dar mais transparência, do outro lado, resolver as dificuldades que muitas vezes a equipe interna tem para esse enquadramento e que contribui, às vezes, essa dificuldade para que demore mais tempo para a chegada de produtos genéricos ou similares no mercado, né? Acho que não é necessário reafirmar aqui o compromisso da diretoria da agência com a política de medicamentos genéricos e a prioridade que nós temos em relação a esse tema, por entender que o monopólio de direito das empresas detentoras de medicamentos de referência, ele se dá quando há patente. E a patente é o mecanismo que deve garantir o monopólio. Nenhuma barreira técnica pode sustentar o monopólio e impedir que cheguem medicamentos genéricos ao mercado brasileiro. Eles têm um papel estratégico, tanto do ponto de vista da ampliação do acesso, quanto do desenvolvimento da indústria no Brasil que fabrica medicamentos
genéricos e similares. Então, ter clareza, transparência na definição dos medicamentos de referência é estratégico, tanto do ponto de vista da ampliação do acesso, quanto do ponto de vista do desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira, que nos últimos tempos tem desempenhado um papel importante na oferta desse tipo de produto. E, de um outro lado, eu acho que também é fundamental trazer à tona essa discussão dessa barreira da impossibilidade de aquisição do medicamento de referência para a realização dos testes de bioequivalência. E, nesse sentido, eu entendo também que a diretoria colegiada, além de corajosa, ela foi bastante comprometida com o tema dos medicamentos genéricos ao trazer para a consulta pública essa questão de garantia de aquisição por parte dos centros do produto de referência para fazer os testes de bioequivalência ou equivalência farmacêutica. Então, eu tenho certeza que nós, com a aprovação dessa norma, cumprimos esses dois objetivos. Claro que é uma norma que tem um conjunto de questões de ordem técnica que precisam ser adequadamente cuidadas e, por isso, a participação da equipe técnica da GEMED foi fundamental e eu queria agradecer a equipe toda pelo empenho, pelo trabalho que foi feito, né? Eu tenho, Norberto, na última leitura aqui que fiz do texto, duas dúvidas que me surgiram e que eu gostaria apenas de verificar com a área, né, com você que acompanhou todo esse processo. O inciso 3º do artigo 6º, que trata dos grupos, ficam estabelecidos os grupos constantes na lista de medicamentos de referência. O item 3, quando fala medicamentos que contêm 2 ou mais insumos farmacêuticos ativos em diferentes formas farmacêuticas, ele resolve a questão daqueles medicamentos de uso sequencial. O texto, da forma que está, resolve essa questão? Isso é uma pergunta que eu tenho, né? E uma outra coisa, só que eu acho que é até excesso de zelo, mas eu penso que talvez seria interessante, também no inciso 3º do artigo 10, tem aí medicamentos já registrados, né? É redundante aqui afirmar que o já registrado é publicado no Diário Oficial da União e talvez incluir isso, eu sei que talvez seja redundante, mas pode ser importante. Tirando essas duas coisas, eu particularmente não tenho mais nenhuma dúvida e acho que o texto ficou bastante próximo daquilo que a diretoria pretendia quando colocou o texto em consulta pública. Não sei se eu abro já para os demais diretores ou agora, acho que pode ser, talvez você já responder essas duas questões. O inciso 3º, que é o grupo C, né? Na realidade, de fato, talvez não resolva problemas como alguns medicamentos que têm 2 princípios ativos na mesma embalagem, que tem a mesma forma farmacêutica, né? Porque ele está se referindo apenas àqueles de diferentes formas farmacêuticas. Então, por exemplo, fulano de tal, dia e noite, que tem diferente composição, mas tem a mesma forma farmacêutica, ou alguns medicamentos classificados, entre aspas, como antigripais, que também têm 2 comprimidos, são a mesma forma farmacêutica, com substâncias ativas distintas, talvez aqui seja possível, acho que é possível, em formas farmacêuticas, nas mesmas formas farmacêuticas ou em formas farmacêuticas diferentes. Então, eu acho que, se é isso, né, talvez deixar aí, insumos farmacêuticos em diferentes formas farmacêuticas, ou nas mesmas formas, quando para uso concomitante ou sequencial. Tá, eu acho que isso talvez resolvesse essa questão, né? Em diferentes formas farmacêuticas, ou nas mesmas, quando para uso concomitante ou sequencial. Em relação ao item 3 do
artigo 11, o grupo de trabalho elaborou essa proposta e colocou a questão do Diário Oficial, porque há casos em que ocorre revalidação automática. Essa revalidação automática ela não é publicada no Diário Oficial da União. No entanto, eles já são registrados. Aí é uma questão discricionária apenas. Entendi. No caso desses produtos, eles serão reavaliados posteriormente e a publicação da revalidação automática não necessariamente implica na análise naquele momento. Então, a gente só vai estar considerando para eleger para a lista produtos que foram, de fato, avaliados pela área técnica. Por isso, o publicados não deu... Entendi. Agora, de toda forma, os medicamentos já são registrados. Então, sim. Né? Então, aí é uma questão de definição da diretoria. Sim, mas no entendimento de vocês, da forma que está aqui, não vai gerar nenhuma dificuldade alguém dizer, não sei qual é a referência, não pode... Não, nesse caso não, porque no caso são produtos que foram reenquadrados como medicamentos novos e a gente realmente só vai estar inserindo na lista produtos que foram reenquadrados e avaliados, não aqueles produtos que foram reenquadrados e ainda não sofreram avaliação pela área técnica, mas até o momento da espera eles são revalidados automaticamente para não perder aquela renovação. Então, então se colocar aí publicados é que pode ficar pior. Exatamente. Entendi. Okay. Bom, Jaime, Agenor, alguma questão? Jaime? As minhas questões, Norberto e equipe da GGMed, elas são mais focadas na consulta pública do que necessariamente nesse texto, tá? Então, eu tenho algumas observações pontuais a respeito de dispositivos específicos, mas em relação à consulta pública eu queria saber o seguinte, principalmente em relação a pontos críticos de divergência, questões que foram levantadas, qual foi a opção da área técnica ao considerar a contribuição da consulta pública e o entendimento que resultou nesse texto final. Em relação ao artigo 3º, alguma manifestação da consulta pública? Sim, tivemos uma manifestação que inicialmente estavam excluídos os contrastes radiológicos, né, nessa lista, e nós consideramos as opiniões públicas e realmente excluímos o contraste radiológico da lista passível de exclusão, né, que não serão de inclusão, desculpe, e em função desses produtos serem passíveis de ser registrados na categoria de medicamento similar. Então, realmente, o radiofármaco foi excluído dessa lista que aí consta. Não, radiofármaco não, continua, desculpa, contrastes, né? Desculpa. Tá. Em relação a algum desses outros incisos, alguma manifestação? No caso, existiu uma manifestação presente que foi, inicialmente estávamos colocando definição de medicamento referência como medicamento aprovado com base em estudos clínicos, né? E nós colocamos o termo referência aprovados com dados científicos, porque hoje sabemos que tem produtos que são avaliados com formulação, com a sua própria formulação, e que existem dados científicos, né, existentes em meio científico, que permitem que esses produtos tenham garantia de qualidade, segurança e eficácia por meio desses dados. Então, realmente, houve a troca dos estudos clínicos por dados científicos, foi uma proposta mesmo que recebemos da consulta pública. Nessa parte a gente tinha notado, mas a minha pergunta é específica em relação ao artigo 3º, quanto às categorias de medicamentos que não são passíveis de ser incluídos na lista. Não teve mais nenhuma... radiológicos em relação às outras categorias, nenhuma manifestação. Não, nenhuma manifestação. Tá. Em relação às manifestações, em relação ao artigo 8º, que trata da disponibilização dos medicamentos de referência quando eles não estiverem disponíveis no mercado. Eu queria entender mais detalhadamente quais foram as manifestações, e especialmente de que natureza foram, se foram de natureza técnica, se foram de natureza operacional, se foram de natureza jurídica. Tivemos algumas de natureza só para acrescentar mais técnica. Mais uma coisa. Só para acrescentar mais uma coisa. Não, eu acrescento na sequência, por gentileza. Na sequência eu
Tivemos de natureza técnica e algumas de natureza legal. A legal preocupava-se principalmente com a questão da venda, a questão do produto ser disponibilizado, como seria disponibilizado. Se seria dado esse produto ou se estaria claro se esse produto seria vendido. Então, assim, acho que a forma como ficou no texto agora fica claro que esse produto vai ser disponibilizado para aquisição por meio de venda. Então, existem regras, né? E não é uma coisa que a empresa é obrigada a ofertar o produto. Ela vai ofertar para venda, esse produto. Então, essa foi uma das reclamações do ponto de vista legal. Sob o ponto de vista legal, foi essa a única consideração que apareceu? Existiu essa consideração. Se ia ser oneroso ou se ia ser gratuito o fornecimento desse? Isso, exatamente. Isso. Existiu essa alegação. As demais alegações foram quanto à questão, no caso, se a empresa não ofertar esse produto para venda, como que a Anvisa vai ficar sabendo disso? Então, aí a gente tentou incluir a questão da Anvisa ser comunicada e estabelecer um prazo para que fosse enviado o produto para disponibilização à venda, ou então um justificativo e um cronograma para disponibilização do estoque, normalização de estoque para venda. Basicamente foi em torno disso que circulou as contribuições. Como seria essa disponibilização desses medicamentos? Como que a Anvisa controlaria essa não disponibilização? Então, foram várias contribuições nesse sentido, e a legal foi em relação à questão da venda, realmente. Um outro ponto em relação a esse daqui, esses meus comentários seguintes são em relação ao parágrafo 4º e ao parágrafo 5º do mesmo. Nos casos em que a inviabilidade de venda do medicamento de referência seja causada por ausência de estoque, excepcionalmente a Anvisa poderá autorizar a aquisição fora do território nacional, quando couber, condicionando a aquisição do medicamento no mesmo local de fabricação do medicamento de referência registrado pela Anvisa no país. Essa parte final, a gente quer dizer que o medicamento ele tem que ser adquirido no mesmo local de fabricação, ou que ele tenha sido fabricado no mesmo local e possa ser adquirido em qualquer local, qualquer outro local? A ideia é no mesmo local. Essa segunda opção. Na verdade, porque não é o que está escrito aqui. O que a gente quer abrir é a possibilidade de que ele possa adquirir de fora, mas que tem de ser o medicamento fabricado naquela fábrica autorizada pela Anvisa, comercializado pela Anvisa. Eu imaginei, mas vamos ler aqui. Condicionando a aquisição do medicamento no mesmo local de fabricação do medicamento de referência. Isso aqui está sugerindo para mim que a aquisição tem que ser feita no local onde ele é fabricado. Sim. Que é o medicamento não é produzido no mesmo local. Isso tem de alterar e colocar... acho que faltou a palavra produzido. Produzido na mesma... exatamente. A ideia é exatamente essa. Não é a aquisição... Condicionando a aquisição do... Na verdade, não é só a palavra produzido, é uma mudança, tem uma alteração de redação para ser feita aqui, que eu acho que não é só incluir a palavra produzido, tá? E isso vale também para o parágrafo 5º. Sim, é produzido no local de fabricação do medicamento de referência registrado pela Anvisa, né? Porque não é a aquisição no local de fabricação, é a aquisição do medicamento que é produzido no local autorizado pela Anvisa. Por isso que eu estou dizendo que não é só incluir produzido, você tem razão. Alteração de redação. Com esse sentido é uma alteração. No parágrafo 5º, a mesma coisa. A mesma coisa. No local de fabricação do medicamento registrado pela Anvisa. Essas duas alterações têm que ser feitas. Porque essa alteração deixa bastante claro, não resta dúvida de como é. Alguma manifestação na consulta pública em relação ao artigo 12? Na hipótese de existência de mais de um medicamento, né? Sim, a gente teve uma consideração da consulta pública, que foi a possibilidade de incluir a anterioridade do protocolo do registro. Porque em caso de haver produtos a alegação foi a seguinte, a anterioridade do registro, né, só que existem
possibilidade de produtos terem sido aprovados na mesma época. Então, seria considerado como critério de desempate a anterioridade do protocolo do registro, que foi uma inclusão de dados de contribuição da consulta pública. Mais alguma contribuição Não, a respeito do 12? Só nesse sentido? Nesse específico, o artigo 12 foi nesse sentido, anterioridade. Agora, uma questão importante, Jaime, é que não houve posições contrárias marcantes em relação à exigência de atendimento de especificações de qualidade e notificações de farmacovigilância. Né? Em relação ao parágrafo 1º do artigo 13. Que tenha seu registro cancelado. Não houve manifestação. Desculpe. Não. Na verdade, a minha observação é a seguinte. Nós estamos escrevendo aqui o seguinte. A empresa detentora do registro... Bom, estamos tratando de hipóteses de exclusão, certo? São aquelas previstas nos incisos do artigo 13. A empresa detentora do registro deverá informar a Anvisa qualquer uma das situações previstas nos incisos do caput deste artigo. Parte final. Bem como sobre eventual interposição de recurso administrativo em face da decisão da Anvisa. Eu creio que essa última parte a gente pode excluir, porque não me parece que o interessado em se manifestar sobre a exclusão tenha que informar para nós mesmos que houve uma interposição de recurso aqui na agência. Sim, o que acontece é esse artigo, ele foi discutido, teve uma contribuição no sentido de que não haveria necessidade de incluí-lo na normativa, porque a própria Anvisa deveria saber do andamento da situação dos seus produtos dentro da casa. Só que nós achamos interessante mantê-lo no sentido de facilitar a tomada de decisão por parte da equipe que irá gerir a lista de medicamentos de referência. Mas, se você julgar pertinente, a gente pode estar tirando essa parte da eventual interposição de recurso em fase de decisão da Anvisa, se você julgar pertinente. Nós temos que saber. Nós optamos por mantê-lo justamente para facilitar a tomada de decisão por parte do grupo que vai gerir essa lista. Em relação ao parágrafo único do artigo 23. A minha pergunta é a seguinte. Alguma manifestação sobre o prazo? Sim. O que foi dito? A manifestação inicialmente estava um prazo de 30 dias no texto original, submetido à consulta pública. E por contribuição do que recebemos, resolvemos ampliar esse prazo para 60 dias, em função das empresas ou interessados julgarem interessante um maior tempo para discutir a manutenção de seus produtos na lista de referência. E as contribuições da consulta falavam em quantos dias? 30 dias. Não. Sim, as contribuições eram de 60 dias. Eu chego lá. Mais algum ponto crítico da consulta pública que vocês gostariam de destacar, além desses que eu levantei aqui, especificamente? Não, basicamente foram esses os pontos mais relevantes, né? A questão dos estudos comprovados cientificamente, a definição de medicamento de referência foi mantida por sugestão da Procuradoria e nós resolvemos incluir no caso da inexistência do produto definido na Lei 6360, a possibilidade de estar incluindo com avaliação de qualidade, segurança e eficácia aqueles produtos que foram definidos. Então, basicamente, girou em torno disso. E o tema que, conforme o Dr. Norberto falou, o mais polêmico foi em questão da disponibilização desses produtos, né? Mas tentamos fazer com que o texto ficasse mais claro e ficasse bem fácil, né? Tanto para a Anvisa gerir, quanto para o setor regulado, as empresas interessadas em estar dando essa informação e disponibilização desses produtos para atender interesse sanitário. Barbano, você tinha comentado que em relação ao texto que a área técnica propôs e o que vocês discutiram na diretoria, teria havido algumas alterações.
Eram duas questões que a área tinha o entendimento de não incluir no texto final. A Procuradoria também chamou a atenção que algumas dessas questões tinham sido suprimidas e nós entendemos que era fundamental a manutenção. O Norberto tem anotado aí, ele pode falar quais foram os temas. É no parágrafo 1º do artigo 11, porque na consulta pública estava como está aqui. Né? A sugestão que o Dr. Dirceu fez foi de manter o texto que foi a consulta pública, porque no grupo de trabalho houve a seguinte proposta. Por exemplo, no item 1, e ele se repete no seguinte: medicamento, na inexistência de medicamento de referência, poderá ser incluído na lista o seguinte medicamento: medicamento genérico ou similar de ação sistêmica que tenha comprovado equivalência farmacêutica. Qual que é esse dispositivo? Porque ele não é primeiro do 11, ele deve ser outra coisa. Não, é inciso 1 do parágrafo único do artigo 11. Ah, inciso 1 do parágrafo único. Isso. Tá. Medicamento genérico ou similar de ação sistêmica que tenha comprovado equivalência farmacêutica e bioequivalência ou biodisponibilidade relativa em relação ao medicamento de referência anteriormente eleito, mas que deixou de ser comercializado. Esse é o texto da própria consulta pública. O grupo técnico que avaliou as contribuições, enfim, entendeu que deveria essa comparação ser feita em relação ao medicamento de referência registrado como novo. Acontece que nós temos, primeiro, o texto que foi para a consulta pública não era esse. E segundo, nós temos casos em que nós já temos medicamentos de referência que não são medicamentos novos. Né? E eles seriam excluídos dessa lista. Né? E ele já tem comprovação de segurança e eficácia, já tem estudo de biodisponibilidade, já tem estudo de bioequivalência formalizados. Então, na realidade, a substituição tem que se dar, segundo o entendimento que o Dirceu teve, e é o que foi para a consulta pública, em relação ao medicamento de referência inicialmente eleito, né? Mas que deixou de ser comercializado ou deixou de ser disponível no mercado brasileiro por alguma circunstância. Então, recompôs o texto original que foi a consulta pública. E o outro ponto, qual é? O inciso 2 do mesmo parágrafo único do artigo 11. Que ele repete a mesma coisa. Mesmo raciocínio que é o mesmo texto, o mesmo raciocínio da própria consulta pública. Ok. Então, com... A gente tem, Jaime, uma sugestão de alteração que eu fiz no inciso 3 do artigo 6º, no parágrafo único do artigo 6º. Tem duas proposições de alterações suas no parágrafo 4º e 5º do artigo 9º e depois essa proposição de supressão no parágrafo 1º do artigo 13 que você fez também. Foi o que eu consegui anotar até agora de questões. No parágrafo 1º do 13 é a parte final. A parte final, a parte final. Em relação a essas questões, eu particularmente eu acho que é possível do 13 é suprimir depois da vírgula. Não. O que o Jaime está entendendo, claro que a área buscou um conforto aí de a própria empresa informar, mas o que o Jaime está defendendo é que se tem um recurso interposto e tem que ser analisado alguma coisa sobre o produto, que a responsabilidade é da Anvisa conhecer a tramitação toda do processo internamente. Então, está entendendo que não é necessário a empresa, além do que ela já faz, ter de informar que tem um recurso, que a Anvisa é que tem que buscar essa informação internamente. A área técnica está dizendo que, embora possa não ser tão facilitado, porque vão ter de buscar essa informação, mas que não tem nenhuma restrição a que seja suprimido o que vem depois da vírgula. O bem como sobre, etc. O Jaime está propondo excluir isso. E Jaime sugeriu alteração no parágrafo 4º do artigo 9, né? Que é a questão de onde é produzido. Só finalizar com o Jaime. Jaime, tem mais alguma consideração da sua parte? Quanto à minuta, não. Depois tem uma outra consideração, mas a gente pode votar a minuta por ocasião do voto, eu manifesto, mas não quanto à minuta. Tá bom. Bom, Agenor, alguma questão adicional? Eu acho que essa
proposta que veio aqui, ela corrigiu aqueles pontos iniciais, que foi amplamente discutido aqui, e são questões formais. Questões formais eu não vou entrar em questão nenhuma formal, porque o conteúdo para mim está claro e está dada a mensagem clara que o que nós queremos com essa resolução. Bom, não havendo considerações, então vou submeter a proposta de RDC à apreciação dos diretores, colocar em votação o texto que foi proposto à luz do parecer da Procuradoria, com as alterações aqui propostas. As alterações que eu já indiquei aqui. Essa no inciso 3, parágrafo único do artigo 6º, as alterações de texto no parágrafos 4º e 5º do artigo 9º e a supressão do pós-vírgula no parágrafo 1º do artigo 3º. Com essas alterações, eu coloco em votação a proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre critérios de indicação, inclusão e exclusão de medicamentos da lista de referência. Jaime. Eu estou de acordo, e a minha única observação é a seguinte: no parecer da Procuradoria, que ele é de maio, mas a situação pode persistir ainda, mas daí tem que verificar o processo. Eles comentam a respeito de não ter sido juntado ao processo um relatório sobre as contribuições recebidas durante a consulta pública e as justificativas para se manter ou alterar o texto conforme as sugestões. É imprescindível que se faça essa juntada, se não foi ainda. Pode ser que já tenha sido feito. Pode ser que tenha sido feito. O processo está aqui na CICOL já. Sim. Mas em todo caso eu peço à Secretaria que verifique, não estando, que solicite a área que coordenou a consulta pública para que eu faça imediatamente. Agenor? Eu voto. Você vai fazer um voto daquele que você faz de vez em quando, que é mais do que está de acordo, é isso? Não, exatamente. Eu gostaria de votar estando muito de pleno acordo com essa minuta. O de pleno agora é novo, então, porque antes era só muito de pleno acordo com a minuta, e queria parabenizar a equipe da gerência pelo trabalho, tá certo? E o alto profissionalismo de ter feito essa discussão anteriormente, de ter corrigido todos esses dados, sem perder jamais o conteúdo e a mensagem que essa resolução está dando. Então, parabéns à equipe e voto pela aprovação. Então, fica aprovado por unanimidade, com as alterações propostas aqui na reunião, a resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre os critérios de indicação, inclusão e exclusão de medicamentos na lista de referência. Eu queria, antes de passar a palavra ao Norberto, que pediu, agradecer a Sâmia, ao Bernardino, à equipe da GGMed, pelo apoio, ao Norberto também. Norberto. É um agradecimento formal à Sâmia, ao Bernardino e à Simone, que não está aqui porque deu à luz essa semana, ontem. Ela foi acometida pela epidemia de gravidez que... e agradecer imensamente o trabalho que eles fizeram, que possibilitou a gente ter uma norma que, neste momento, é inequívoca em relação a essa questão dos referências. Obrigado. Eu que agradeço, Norberto. Bom, eu vou passar o item 221, e, na verdade... depois desse eu vou consultar se nós vamos seguir, parar para o almoço ou não. O item 221, nós entendemos que devemos trazer para a pauta dessa reunião aberta uma solicitação da empresa EMS Sigma Pharma Limitada, que fez uma solicitação à diretoria, que é a primeira que foi feita até o momento, e acho importante a diretoria julgar aqui numa reunião aberta, até para podermos orientar publicamente qual que vai ser a condução em situações como essa. Nós recebemos um pedido de julgamento em sigilo de um processo administrativo relativo ao processo número 253510243950178, que não chegou à pauta da reunião da diretoria colegiada ainda, ou seja, a empresa, antes de vir para a pauta da reunião, fez uma solicitação de julgamento em sigilo, né? E, dessa forma, nós entendemos que deveríamos
trazer a diretoria colegiada para discussão e deliberação do aceite prévio dessa solicitação de sigilo ou a indicação de que essas solicitações deverão ser apresentadas à diretoria colegiada no ato da publicação da ata, da pauta, onde conste o processo pautado. Eu pediria ao Vitor que pudesse usar primeiro a palavra para nos orientar se esses dois caminhos são discricionários ou se tem alguma orientação jurídica de qual o procedimento que deve ser adotado. Passo a palavra, Vitor. Alô? Não, doutor Barbano, o que existe, na verdade, é uma preocupação em manter um mínimo de rastreabilidade no que toca aos recursos. No sentido de que, se, porventura, o pedido da ANS, nesse caso, tivesse sido deferido e não enviado para a reunião pública, haveria uma dificuldade extrema, não a impossibilidade, mas uma dificuldade extrema do acompanhamento de eventualmente interessados. O que tem que ser preservado na questão do sigilo são informações comerciais, segredo de indústria e eventual direito de propriedade intelectual que aparentemente não será em momento nenhum apreciado agora. Então a ideia é seguir o que foi colocado pelo senhor, de trazer para a deliberação do pedido para uma pública, que é a local normal por determinação de portaria nossa, e aí sim julgar o pedido de sigilo, deferindo ou não. Então a apreciação, o entendimento é que seja feito em audiência pública mesmo. Bom, eu entendo que tem uma questão aí que se resolve. Na medida em que esses pedidos são trazidos à diretoria colegiada em reunião pública, qualquer interessado naquele assunto toma conhecimento de que a empresa que está em julgamento, que a empresa pediu o julgamento de sigilo. Eu não sei se é cabível ou não, mas eu tenho uma preocupação também com a questão de organização das reuniões. Eu tenho muito receio de que nós tenhamos nós temos de criar um outro controle interno, que são processos que não poderão vir para a pauta porque tem pedido de julgamento. Até agora, o processo administrativo interno, ele é pautado na medida em que as empresas pedem o sigilo, a diretoria e a secretaria da diretoria tem o controle sobre aquele processo para que ele venha a uma reunião fechada e a empresa será comunicada. A abertura para que esses pedidos sejam feitos previamente cria um outro fluxo. Pode ser que, ao pedir o recurso, as empresas já comecem a peticionar esse sigilo de julgamento. Nós vamos ter de criar um outro controle e um outro procedimento interno. É mais confortável para a administração pública que esses pedidos sejam apresentados a partir da pauta em reunião de diretoria colegiada, por conta do processo administrativo apenas, não por nada. Então eu fico entendendo, se o que vai garantir a possibilidade do rastreamento, do conhecimento público, do julgamento do recurso, é o fato de que o pedido de sigilo seja julgado numa reunião aberta, não seria incorreto que nós entendêssemos que nós só iríamos julgar os pedidos de sigilo a partir da pauta do processo numa de coaberta. Mas aí eu pergunto, haveria algum impedimento de que a diretoria procedesse dessa forma? Não, em momento nenhum. Ele pode fazer o pedido a qualquer momento, antes, obviamente, da pauta. Agora, a organização dos trabalhos é de discricionariedade da diretoria. Não vejo nenhum impedimento legal se adotar esse. Acho, inclusive, que é o mais indicado, pessoalmente. Tá. Jaime. Qualquer pedido de sigilo, né, de recurso que a gente já está julgando em sessão aberta, ela vai ser trazido para apreciação na sessão aberta, né? Não vai haver, em hipótese alguma, situações em que o pedido de sigilo sequer é deliberado numa sessão aberta, porque o sigilo está sobre o conteúdo do processo e não no pautar o processo, né? Isso daí não vai acontecer. Agora, eu também tenho essa preocupação que você manifestou a respeito da gente criar um fluxo paralelo de apreciação de
sigilos. Não é nem de apreciação, né, mas de de tramitação controle, mesmo, de controle interno dos pedidos de sigilo. Eu acho que esse foi um caso, né? Sim. Se começar a haver reiteração desse tipo de situação e que a gente perceba que isso de fato pode se transformar numa tendência, é simples a gente normatizar isso daí, alterando a norma de julgamento de recursos na diretoria colegiada aberta e prevendo que os pedidos de sigilo ou de sustentação oral eles serão apreciados, deverão ser protocolizados e serão apreciados somente por ocasião em que o processo for pautado, né? Eu não sei se isso reflete uma tendência ou não, foi um caso específico, mas a gente tem essa possibilidade de alterar a norma caso seja necessário, para deixar bem claro, expresso, que é só a partir do momento em que é pautado o processo. Então, Jaime, eu tenho uma proposta, nesse caso específico, que já pode resolver isso em qualquer outro, que seria não julgar, né, e decidir que o julgamento desse pedido só será feito quando o processo vier para a pauta. Né? Ou seja, há um pedido de sigilo aqui, mas o processo virá para a pauta e nós julgaremos o pedido de sigilo quando o processo vier para a pauta. Ou seja, nós não estamos dizendo para a empresa que nós não vamos julgar o pedido que foi feito. Porém, ele será feito, há uma ordem cronológica para a inclusão dos processos na pauta. Esse processo vai observar a ordem cronológica e quando tiver a ordem cronológica, o processo vier para a pauta, nós julgamos o pedido ora apresentado. Agora, manter uma recomendação para as empresas que façam um pedido de julgamento de sigilo a partir do momento que o processo está na pauta, porque será assim que a diretoria colegiada procederá. Eu tenho essa proposta, não sei o que vocês acham disso, Agenor, Jaime. Eu estou absolutamente de acordo. Não podemos apreciar o pedido por ocasião da inclusão do item em pauta. Isso só não vai elidir o que pode elidir a apresentação de pedidos dessa natureza. Previamente é a recomendação que você está propondo, que eu estou totalmente de acordo, ou a normatização, né? Porque embora o momento de apreciação do pedido seja feito após a inclusão na pauta, pode começar, não sei se isso vai acontecer ou não, a haver pedido de sigilo ou de sustentação oral por ocasião da interposição de recurso. Aí a gente vai ter que normatizar de outra forma. Mas quanto ao momento de apreciação disso daqui por ocasião de quando o recurso for pautado, plenamente de acordo. Está ótimo. Não, Barbana, ser muito rápido, eu também acho, eu concordo com o seu encaminhamento, eu acho isso aí que é correto, porque eu, pelo menos, me sinto até com dificuldade de me posicionar a respeito disso, que eu nem sei o que é, o recurso nem chegou aqui, como é que eu vou falar? Que pode dar sigilo um recurso que nem chegou para a diretoria colegiada. E eu acho que a norma nossa, ela está muito clara, sabe? Caso tenha necessidade de mudar, ela tem que mudar para aperfeiçoar o sistema, não para dar guarida a esse tipo de coisa. Então, para mim, está claro, vetar, na minha opinião, é contrário a isso, e concordo com o seu encaminhamento. Então, eu estou entendendo, vou colocar para apreciação, a proposta é de acolher o pedido, mas que só será julgado na ocasião em que o processo, pela ordem cronológica da análise de recursos, for pautado na reunião de diretoria colegiada aberta. A gente não está fazendo acolhimento de pedido, né? A gente está postergando a avaliação do requerimento no momento da inclusão em pauta. Sim. Estou só declarando que o pedido foi recebido. Exato. E que o seu julgamento se dará por ocasião da pauta do processo na reunião de diretoria colegiada aberta. Concorda, Jaime? Agenor? Concordo. Então, fica aprovado por unanimidade o encaminhamento proposto. Bom, nós temos, a partir de agora, os julgamentos de recursos. Nós temos três recursos na área de alimentos que estão ainda por força das supervisões sob relatoria do Agenor, lembrando que nós aprovamos a mudança nessa portaria que vai estabelecer o sorteio e para a próxima reunião de diretoria colegiada aberta mais essa inovação
vai ser implementado. Por enquanto, então, tem 3 recursos da área de alimentos para serem julgados hoje, e da área de medicamentos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 recursos. São 6 de medicamentos e 3 da área de alimentos. Os diretores já foram devidamente convocados para uma reunião extraordinária da diretoria colegiada, não aberta ao público, que deve acontecer hoje à tarde. A pergunta nós suspendemos para o almoço agora e retomamos, terminamos esse recurso e fazemos a reunião fechada, ou seguimos adiante com esse recurso? A minha proposta para os diretores é suspender agora e retomarmos às 14h30, para que nós tenhamos possibilidade de chegarmos vivos até lá, senão tem a chance de não chegarmos. Então, muito de pleno acordo. Então, a reunião fica suspensa até às 14h30.